Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre setor de regulatórios. Gosto muito dessa área, já que eu atuo também nessa área. Para quem não me conhece, sou farmacêutico responsável técnico, uma das redes, uma das filiais da rede H-Farma aqui no Rio Grande do Sul, mas atuo também com serviços regulatórios, com mentorias, com treinamentos aí para farmacêuticos, farmacêuticas aí de diversos temas aí relacionados ao varejo. E tem me chamado a atenção, pessoal, a grande demanda por serviços de regulação, né, de documentação, dos trâmites legais aí para empresas em geral aí que trabalha com saúde, né? E é um vasto campo aí, aumentou bastante e pouca oferta no mercado para fazer esses serviços. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso aqui nesse breve vídeo aqui que eu estou fazendo aqui no YouTube. Pessoal, primeiro vamos fazer um contexto aí histórico, tá, pessoal? Onde estão os farmacêuticos, né? A distribuição diária por atuação. Com toda certeza você já viu isso em algum lugar. Ampla maioria, né, que a gente chama aqui o bolo, essa parte azul aqui, né, que vocês estão vendo, 70%, talvez até mais, estão nas drogarias e farmácias, né? A quantidade de farmácias e drogarias aí distribuídas no Brasil é muito maior do que qualquer país do mundo. Já tem dados aí. Então precisa de farmacêuticos aí para estar legalizando mesmo a farmácia. Para a farmácia estar operando, tem que ter esse profissional aí. Nós somos importantes nisso aí. 10 a 15% em hospitais, 5 a 10% na indústria, 5 a 10% na análises clínicas, praticamente morta essa área da análises clínicas, porque hoje a figura do biomédico supera os farmacêuticos por várias questões, inclusive de salário, e outras áreas aí crescendo um pouco, mas ainda tem, né, que é a área de regulatórios, que eu vou estar falando aqui, a área de estética, a área da docência, né, trabalhar aí para formar profissionais. Então, esse é a distribuição aí dos farmacêuticos, farmacêuticas no Brasil. E agora um dado interessante, tá, pessoal? Salário líquido médio do farmacêutico de 3.500 a 3.800 reais no Brasil. Isso é uma média, varia muito de estado. Tanto é que a gente está numa luta forte aí, já vai fazer 5 anos pelo piso nacional. Tomara a Deus que aprove esse ano. Parece que está caminhando bem. Mas depende muito mais da nossa mobilização. Gosto aqui até de reforçar isso. Muita mobilização, todo tipo de mobilização que vocês acompanhar aí pela nossa aprovação do piso nacional, nós vamos acabar com essa discrepância aqui entre estados, né? Tenho colegas que me relatam aí que recebem R$ 2.000 por mês, né? Nesse vasto Brasil aí que existe. O teto comum básico, 4.500, se o farmacêutico for, tiver uma boa desenvoltura ali, né? For um farmacêutico experiente para trabalhar ali, o salário dele só um pouquinho maior, responsável técnico. Obviamente, tem farmacêutico que recebe muito mais que isso atuando em farmácias e drogarias. Eu conheço colegas que ganham 12, 11, 13 mil com cargo de gestão, né? Gestor farmacêutico, gerente farmacêutico, coordenador farmacêutico, dependendo da complexidade da empresa. Então, hoje, a realidade no varejo hoje, para 95% dos farmacêuticos, é de 3.500 a 4.500. Vocês podem ser testemunha viva disso aí. E um alto esforço dentro do varejo, baixo crescimento, né? Todo mundo sabe como que é a realidade do varejo aí, né? E por que isso, pessoal? Porque tem uma lei federal, né, que regula farmácias e drogarias como estabelecimento de saúde e exige, por lei, a presença integral do farmacêutico enquanto ela estiver aberta, né? Enquanto ela estiver aberta, por lei existe, não existe meio termo. Se a farmácia abre de 7 da manhã e vai até a meia-noite, tem que ter farmacêutico de 7 da manhã até meia-noite, sábado, domingo e feriados. Por isso que a demanda é muito alta para colega aqui que forma já ir direto trabalhar na farmácia e na drogaria, porque tem vaga, tem oportunidade, com baixo salário, baixo reconhecimento.
pressões, mas existe, né? Se a empresa, se a farmácia não ter o farmacêutico, ela corre sério risco para o seu proprietário. Se o proprietário ali não for farmacêutico, vai pegar multas sanitárias, autos de infrações, interdição parcial, talvez até interdição total. Ele corre um risco. O seu negócio, talvez o seu único negócio ali de fonte de renda para ele, da família, corre um sério risco. Por isso que ele é obrigado a contratar um farmacêutico com cara fechada, porque eles detestam pagar farmacêutico, né? Todo mundo sabe disso, eu não preciso falar, mas eles é obrigado por lei, graças a Deus. Já pensou farmácia sem farmacêutico? E já é um caos, ia ser 10 vezes pior, né? Então, enfim, e todas essas farmácias têm algo em comum, seja ela uma grande rede, né? Uma grande corporação, até a pequena farmácia aí da esquina da sua casa, daquele bairro lá, ela tem algo em comum. Elas precisam de documentos regulatórios sérios que são acompanhados mensalmente pelos órgãos fiscalizadores. Eu estou falando de alvará sanitário, estou falando de certidão de regularidade técnica, estou falando de autorização de funcionamento de empresa, AF, POPs, manuais de boas práticas, regularização constante em vários órgãos. Sem isso, ela não funciona. E se estiver funcionando, ela pode ter um risco aí de um prejuízo aí para os órgãos fiscalizadores, e esse prejuízo não é barato. Uma multa de uma farmácia que for pega sem farmacêutica ali num extenso período pode chegar a R$ 20.000. Tem farmácia pequena aí que a gente sabe que o faturamento deles é no gargalo, com alta concorrência. Essa multa pode desgastar ali, desmotivar e talvez até fechar essa farmácia aí, se o proprietário não tomar os devidos cuidados. Todas elas, desde a filial da Drogazil, filial da Pague Menos, até a farmácia do bairro aí da sua casa, tem que ter esses documentos bem alinhados, bem organizados, para não sofrer essas penalidades graves que outros tipos de comércio não têm, né? Gosto sempre de dizer isso. Talvez o bar não precisa disso, uma loja de cosmético não precisa, não tem essa vigilância toda, mas se a farmácia atua com medicamentos, ela corre sério risco se não tiver esses documentos, né? E vocês já ouviram essa frase aí em algum momento da vida, né? É uma frase até, eu falo, utópica, né? Os utópicos, né? Eles chegam e falam, a farmácia é só apenas a entrada para recém-formados, depois migre para outra área, né? E tem várias outras áreas. Você vai entrar no curso de farmácia, né? Hoje, quando vai vender um curso de farmácia de alguma faculdade particular, eles já colocam lá 190 e tantas áreas de atuação, né? E não sei o que, não sei o que. Bom, pessoal, é verdade, né? Somos aí uma área de atuação bem ampla, mas eles ensinam o caminho para chegar nessa área aí que eles falam tão confortável, a área industrial, a área regulatória, a estética que cresce muito, né? Farmacêutico hoje pode fazer procedimentos estéticos aí, tem muitos colegas ganhando bem aí, estabilizados. A área da docência, pós-graduação, mestrados, né? Para entrar numa faculdade, num concurso público de uma faculdade, ser lá um professor para lecionar, se essa aí é a vocação. Mas eles ensinam o caminho das pedras? Não ensinam, pessoal. Eles vão jogar você no mercado que já está com a alta demanda aí. Tem lugares aí que eu gosto sempre de dizer, né, com os colegas, brota farmacêutico do chão, né? É igual grama, né? Igual aqueles capim que cresce rápido. Tem cidades aí, grandes centros, que você é perigoso ele estar andando na rua, quando você vira de lado, é farmacêutico, é farmacêutico. Então, ou seja, é um mercado muito aquecido por vários e vários fatores. O mais importante desses últimos 5 anos, a facilidade de fazer a graduação, né? Quando eles, infelizmente, autorizaram as faculdades EAD. Hoje a faculdade EAD para um curso que exige tanta responsabilidade hoje facilitou a alta demanda, que já era grande, e agora a alta demanda para o curso aí de farmácia, né?
E pessoal, por que o setor regulatório disparou? Vocês percebem se isso não é uma avaliação minha, é visível? Volta e meia aparece aí nos jornais empresas sendo fechadas por falta de documentação, produtos sendo retirados do mercado por falta de documentação, né, por conta de autorizações ali da Anvisa que eles não fizeram, simplesmente joga para vender, né? Todos os dias aparece uma norma atualizada, né? Ou seja, eles estão filtrando ali, apertando o máximo que for a Anvisa, que é o órgão responsável por fiscalizar qualquer serviço de saúde no Brasil. Eles estão filtrando ali realmente quem trabalha de forma séria e honesta, preservando a saúde, ainda que é um comércio, ainda que tenha a visão comercial. Então, por isso que o setor regulatório disparou, né? Várias e várias RDCs, normativas, leis aí, para apertar essas empresas aí a estar cumprindo de fato as exigências sanitárias. E eu citei aqui, vou citar aqui alguns dos motivos que o setor regulatório disparou. Aumentou a fiscalização, né? Vigilâncias sanitárias mais ativas, cruzamento de dados Anvisa, estados e municípios dentro da farmácia e drogaria, SNGPC retornou com força total, né? Mais risco, mais necessidade de regularização. Quanto mais o grau de risco da empresa, mais fiscalizada ela é. Com a chegada das canetas emagrecedoras aí, principalmente as do Paraguai aí, agora que as farmácias é o ponto-chave de fiscalização. Então, aumentou muito adequar a farmácia à drogaria, porque ela é 100% fiscalizada, muito mais do que outro tipo de comércio, né? Mais exigências legais, conforme eu disse, as novas RDCs, uma agora, né, que mudou de praticamente de cabeça para baixo a portaria 344, que da dispensação de medicamentos controlados, medicamentos com prescrições digitais, regras mais detalhadas, específicas, bem filtradas. Empresas não conseguem acompanhar isso sozinho. O dono que está lá, que talvez tem 30 anos que mexe com farmácia, 40 anos que mexe com farmácia, ele está com a corda no pescoço e ele quer uma empresa ou ele quer farmacêuticos aí para prestar um serviço que resolva o problema para deixar ele trabalhar com as outras formas, trabalhar com a equipe, trabalhar com mercadoria, comprar isso, fornecedores e tudo. Acaba, mas ele não quer um risco ali para ele. Hoje está todo mundo tem medo aí de uma farmácia ser fechada, ser multada, né, ter seu nome manchado aí na cidade. Então cresceu bastante por isso, né? As exigências legais que é mais do que justo. E o crescimento exponencial, né, de empresas de saúde, né, principalmente as clínicas, as próprias farmácias, muitas fecham, mas tem muita gente abrindo farmácia, estética, né, distribuidoras de todos os tipos, não só de medicamentos, mas de insumos, de fitoterápicos, de encapsulados, né? Mais empresas, mais demanda regulatória, porque toda empresa que comercializa produtos de saúde ou correlatos de saúde tem que ter registro na Anvisa e segue uma RDC própria, uma normativa própria, tem que caminhar conforme está lá, senão corre risco e risco é prejuízo. O empresário não quer tomar mais prejuízo que ele já está tomando devido às concorrências. Então, o setor regulatório cresceu bastante. Então, pessoal, medo de multas e interdições a todo momento. Você que é farmacêutico aí, que atua na drogaria, que atua na farmácia, sabe o tanto que é ter esse medo do fiscal chegar aí, interditar seu armário, interditar toda a loja, devido a várias irregularidades aí que pode estar acontecendo. E então o regulatório cresceu por isso. A consultoria, né? Ser consultor para tranquilizar tanto o empresário como o farmacêutico que está lá de que nada vai acontecer de ruim com ele. Então, esse profissional de regulatório, né, que passe essa tranquilidade, fala, não, pode ficar tranquilo que tá tudo dentro da lei aí, isso vende muito, aumentou muito, precisa muito desse tipo de profissionais. E falta esses tipos de profissionais, né? O mercado deles está muito alto
Acaba que muitos não conseguem entregar a demanda, ou atrasam sua demanda, ou fazem um serviço que não é o esperado por aquela empresa, né? Poucos farmacêuticos dominam a prática regulatória porque não existe na faculdade nenhuma matéria que fala só sobre assuntos regulatórios. Se vão tirar só uma base ali, se não me falha a memória, não é nem 40 horas, né? Então tem uma alta demanda, uma baixa oferta de pessoas para estar atuando isso, igual a oportunidade. É agora que eu vou falar com vocês de uma forma bem séria, né? Oportunidade, né? O que que nós estamos falando? Que não basta você aí se fazer um curso, uma pós-graduação, uma oficina, se você não sabe transformar isso em serviço e renda, ou seja, cobrar por isso, fazer uma renda extra com isso, né? Hoje, o que que acontece com a maioria? Aí eles aprendem a parte técnica, mas não sabe como aplicar, nem como encontrar clientes. Resultado não gera renda, né? O farmacêutico ele tem um alto conhecimento regulatório que ele adquiriu durante aí muitos anos, talvez atuando, mas não sabe aplicar de uma maneira para resolver o problema de cliente, né? Então é isso aqui que eu gosto de dizer e como a gente vai estar trabalhando isso. Hoje, pessoal, e assim como o mundo, né, muda, né? Redes sociais estão em alta, né? Maior alcance, mais visibilidade e autoridade para o seu trabalho. Inteligências artificiais facilitando a produção e posicionamento, né? Conteúdos estratégicos, materiais profissionais, muito tempo, mais qualidade, com mais, inclusive com mais velocidade, capacidade de entrega para o seu serviço. Isso gera uma captação, uma carteira de clientes rápido, que antes demoraria 2 anos para estar acontecendo. Eu vou falar de experiência própria minha. Eu trabalho com regulatórios desde 2022, que eu fui ali fazer a minha própria AF da minha própria farmácia, a época que eu abri. Tive que fechar ela por questões que depois a gente pode falar. Mas eu não quis pagar uma empresa porque eu achei na época um valor muito alto e eu sempre gostei de pesquisar, de ler sobre o assunto e fui eu mesmo peticionar essa AF ali. Apanhei bastante. A AF ficou boa? Ficou. Foi aprovada? Foi. Mas estava faltando vários detalhes que eu não podia atender na minha empresa. Vender determinado produto, vender determinado medicamento. E quando você faz uma nova petição para estar alterando isso na AF, é mais um boleto que tem que pagar lá para a Anvisa. Então eu aprendi apanhando, né? Então hoje eu ensino com a tranquilidade e uma segurança que eu sei o que eu estou fazendo, né? Então é sobre isso que eu vou começar uma mentoria que eu chamo uma oficina prática para capacitar colegas farmacêuticos e farmacêuticas a fazer esses serviços conforme eu faço em 5 encontros. A proposta é essa: 5 encontros que eu faço, abro as turmas sempre com a turma bem reduzida para acompanhar, e durante esses 5 encontros eu vou ensinar, mostrar ao farmacêutico a compreender e dominar os sistemas que interessam para ele prestar um bom serviço e as RDCs que interessam para entregar um bom serviço de qualidade. A proposta que eu quero fazer aos colegas também inclui o reposicionamento estratégico nas redes sociais para captação de clientes o mais rápido possível, né? E além disso, pessoal, o valor da primeira turma, que vários colegas já entraram em contato comigo querendo essa oportunidade aí, questão de valor, por apenas R$ 397, taxa única, pode pagar em até 6 vezes. A primeira turma, eu vou abrir apenas 15 vagas. Quem está assistindo esse vídeo aqui é porque já participa de algum grupo que eu sou administrador. Eu não divulguei esse link dessa aula no meu Instagram, que já está ali com 8 mil e tantos seguidores, ou no meu LinkedIn, que já está passando de 3 mil conexões. É só mesmo para os grupos de WhatsApp para me fazer iniciar
essa oficina prática em assuntos regulatórios no próximo sábado, às 9 horas da manhã, por esse valor aí, R$ 397, porque eu quero mostrar para vocês na prática como vocês vão fazer uma renda extra que pode chegar, dependendo aí da abordagem que você aprender e compreender, e eu acompanhando passo a passo, inclusive até chegar no seu primeiro cliente, e qualquer dúvida que a pessoa tiver ali, me chamar para me estar ajudando. Eu vou ensinar tudo isso por apenas R$ 397, aulas ao vivo. Tem que ser ao vivo, porque nós vamos falar de muitos dados sensíveis, né? CNPJ, CPF, gov.br. Então tem que ser ao vivo, não vai ficar gravado. Então vamos a essa proposta que eu quero falar para vocês de uma fonte de renda que pode chegar ao valor que você ganha como farmacêutica aí e você trabalhando ali 2, 3 horas por dia na sua casa com um computador, tá? Com computador. Se você trabalha no turno de fechamento de loja, você começa ali 8 da manhã até 10, faz o serviço que tem que fazer. Se você trabalha na parte da manhã, chega do serviço 3 horas da tarde, faz o serviço que tem que fazer ali no horário disponível, tá bom? Vou deixar aqui na descrição o meu contato para você que está interessado nessa primeira turma me chamar, querendo participar dessa primeira turma. Tenho certeza que eu vou somar muito com vocês. Nós vamos conversar bastante nas nossas aulas e espero todos vocês lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Agradeço a todos aí e vamos que vamos.